E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos para a nossa 10ª aula de língua portuguesa. A aula de hoje é uma aula sobre vocabulário, de saudações, do dia a dia. No entanto, o que eu resolvi fazer para vocês? Em vez de trazer saudações e vocabulário do dia a dia, resolvi trazer um pouco do vocabulário de Portugal, até para complementar, né, o conteúdo para vocês. Tá? E como a aula eu sempre faço de maneira interdisciplinar, integral, ou seja, a aula de hoje eu vou estar ensinando português, mas também, além de enriquecer o vocabulário de vocês, vou estar trazendo biografias de alguns autores de literatura, de sociologia, alguns pedagogos, algumas pessoas importantes que contribuíram, ok? E outros que a gente deve evitar, ok? Vamos lá? A aula de hoje é possível que seja mais curta, tá bom? Até porque tem muita coisa em Portugal, né? Não trouxe todas as frases, óbvio, eu trouxe algumas, né? Vamos lá. Bom, então a aula de hoje é um vocabulário de Portugal e Brasil. Até porque vocês que querem praticar o homeschooling ou já estão praticando, eu vou explicar um pouquinho também nessa aula e na próxima, né, de geografia, eu vou falar um pouquinho de os lugares que tem homeschooling, tá, para vocês. Então eu vou falar como funciona o homeschooling, onde que você consegue, quais são os documentos, que lugar vocês têm que ir, como vocês fazem, ok? Então vamos lá, começando com nossa aula de hoje. Em Portugal, ok? Vai estar aqui de verde. E aqui no Brasil eu coloquei de vermelho, tá? Até para chamar a atenção de vocês. Que no Brasil usamos assim, em Portugal é de outra forma, tá legal? Então vejamos, vamos começar aqui primeiro. Bom, então vamos lá. Aqui no Brasil usamos, por exemplo, esta frase: nós abastecemos no posto de gasolina, certo? Precisamos abastecer o carro, vamos aonde? Num posto de gasolina, certo? Legal. Em Portugal, abastecemos na bomba, ou seja, que seria a bomba de gasolina, ou seja, que é o posto de gasolina. Em Portugal se chama bomba, no Brasil falamos posto de gasolina. Em Portugal é bomba, tá? Não confunda com, com aquelas bombas que explodem. Não, bomba é onde vamos pôr gasolina no veículo, tá bom? Trouxe para vocês aqui para começar, já que estamos falando de Portugal, né? Luís Vaz de Camões, ele é um ele é um escritor, né, do classicismo, tá? Do Renascimento. Ele nasceu em 1524 a 1580. Ele é português, tá? Ele é de Portugal. Além de ser um escritor, né, que escreveu a epopeia Os Lusíadas, né, que conta a história de Portugal, com histórias fantásticas, mirabolosas, que contém também um pouco de mitologia romana, grega, junto, né? A questão do deus dos mares e assim por diante. Mas Vasco Camões também era um soldado e ele, inclusive, perdeu um dos seus olhos na batalha, né, que ele teve que enfrentar. Ok? Uh, Luís Vaz de Camões contribuiu com a língua portuguesa, ele é a potência da literatura portuguesa. Se você for em Portugal, ele é o principal escritor. Tanto que a língua portuguesa é chamada de língua de Camões, ou uma língua cantada, né? Por causa disso. Então é interessante vocês saberem. Todas as minhas aulas são interdisciplinares, então eu vou estar citando algumas coisas, tá? Isso aqui é uma aula de português, não é de literatura. No entanto, já estou citando um pouco de literatura para vocês, tá bom? Ah, já vou aproveitar e citar para vocês também um pouquinho o homeschooling em Portugal, como funciona. Bom, você, pai e mãe que está assistindo aqui a aula, isso aqui é mais para os pais, tá? Mas os alunos, as crianças também podem ver, tá bom? O homeschooling em Portugal, como funciona? A Constituição portuguesa garante, com todos os direitos, o homeschooling em Portugal. Significa que, independente de movimentos sociais, de grupos, de políticos, o homeschooling é legalizado em Portugal e ele é opcional. Significa que você faz se você quiser, ok? Então, não, independente do partido, da ideologia política, eles não podem mexer porque está na Constituição. Então, sim, as famílias portuguesas têm o direito de praticar homeschooling, pois a criança pertence à família e não aos estados, ok? A única coisa que alterou recentemente em Portugal, por causa dos progressistas, aí vocês me entendem o porquê que eu sou contra os progressistas? Estou sendo contra atualmente? Ah,
Por causa desse grupinho, eles não podem proibir, certo? Porque está na Constituição. Então, eles só dificultaram. Em Portugal, para você praticar o homeschooling, você precisa matricular a criança numa escola, qualquer escola, pode ser particular ou pública, e você tem que escrever uma declaração formal ao diretor da escola. Aí, se o diretor da escola autorizar, aí sim você pode praticar o homeschooling à vontade. Um outro problema é que isso veio dos progressistas, tá? Eles colocaram como obrigatório o ensino no homeschooling da matéria cidadania ética e disciplinar, algo assim. Que nada mais é que ideologia de gênero, gênero neutro, conteúdos de LGBT, questão de droga, aborto, são coisas que nós não participamos, não concordamos com isso. Mas em Portugal é obrigatório. Se você não der esta aula, você perde o homeschooling, entendeu? Você só pode fazer o homeschooling se você der aula sobre LGBT, aborto, droga, gênero neutro, essas coisas. E tem que gravar e registrar para mostrar, tá bom? Do resto, em Portugal é livre para você fazer o homeschooling do jeito que você quiser. E tem mais um detalhe. Por exemplo, se vocês por acaso forem para Portugal, for morar em Portugal, certo? Devo avisar-lhes que lá, assim como o Brasil, existe um Ministério da Educação. E sim, a geografia que vocês vão ensinar é a geografia de Portugal. A história que vocês vão ensinar é a história de Portugal. Vai ter, inclusive, algumas literaturas que serão em latim, né? Vai ter em português de Portugal, mas terá em latim, ok? Pois tem alguns autores que escreveram em latim, ok? Até porque Portugal também foi colonizado por Roma, né? No Império Romano, certo? Então, sim, vai ter texto em latim. Então, já tem isso em mente se você for para Portugal. Você vai ter que ensinar essa matéria horrível que é a cidadania, disciplina e ética, que só tem conteúdo LGBT, e drogas e aborto e tudo o resto. E vocês vão ter que ensinar também a literatura de Portugal e a geografia de Portugal. Tem que saber os estados, os distritos, né? E também a história de Portugal, que é mais simples que do Brasil, é mais fácil, tá? A parte de história é mais fácil de Portugal, bem mais fácil, inclusive. Mas como eu não estudo história, eu só posso falar por cima, né? Porque como Portugal mesmo tendo surgido antes, o país é pequeno, então a história é menor, né? Diferente do Brasil, que é um país continental, basicamente, né? Ok, mas é só esses cuidados, tá bom? E aí mais uma dúvida, caso o diretor não queira dar o homeschooling por você, seja por qualquer motivo, né? Porque vai ter uma entrevista. Vocês podem entrar com processo judicial, pois a Secretaria da Educação é obrigada a dar para vocês o homeschooling, pois está na Constituição. Quando for escrever a carta formal para entregar ao diretor, lembre-se de citar, por exemplo, o artigo da Constituição que está o homeschooling, pois em Portugal tem o artigo, lá explica, ó, segundo a lei tal, homeschooling é liberado, ok? Bom, já falei do homeschooling em Portugal, como funciona, vamos continuar. Temos aqui também essa segunda frase, ó. Por exemplo, no Brasil falamos o quê? Aguardamos no ponto de ônibus, certo? Preciso pegar um ônibus, eu vou aguardar no ponto de ônibus. Em Portugal se chama paragem. Paragem é a tradução para ponto de ônibus, tá? E ônibus é traduzido como autocarros, tá? Então, aguardamos na paragem de autocarros, que no Brasil é aguardamos no ponto de ônibus, ok? É só esses detalhes que tem que se acostumar. Eu trouxe um outro literário aqui, um outro, né, escritor aqui. No caso, esse é da Espanha, não é de Portugal, que é o Miguel de Cervantes Saavedra, que nasceu em 1547 a 1616, que também é do classicismo, é do renascentismo, e ele é a potência da literatura da Espanha, da literatura espanhola. Tanto que existem institutos que regulamentam o idioma espanhol que tem o nome de Cervantes, Miguel de Cervantes, sim. Ah, uma obra que ele escreveu é o Dom Quixote de la Mancha, né? Que é uma história, né? Clássica, mas é meio comédia. Então é engraçado. Se vocês assistirem o filme e lerem a história, vocês riem. Eu comecei a rir com a história. É muito engraçado, né? De um cavaleiro que tá numa época que não existe mais cavaleiro e ele quer enfrentar gigantes, ele quer enfrentar trolls, ciclopes, e ele começa a atacar o vilarejo do nada, se invadir, as pessoas ficam sem entender o que ele está fazendo. Então é uma história meio de comédia, né? Tem até o Sancho Pancha junto. Então é interessante vocês verem, tá? Esse livro, Dom Quixote de la Mancha, no caso do espanhol, tá? Esse aqui é a potência. Também ele é do mesmo período classicismo, ok? Vamos continuar aqui.
Ah, deixa eu já aproveitar e citar a Espanha, já que eu estou citando a Espanha aqui também, né? Então deixa eu citar a Espanha também, o homeschooling na Espanha. Bom, então, vocês que querem praticar o homeschooling na Espanha, como funciona? A Espanha está na mesma situação que o Brasil, que fala que tanto a família quanto o Estado têm o direito de escolher a educação, certo? Está na mesma situação que o Brasil. Então não tem bem uma regulamentação. Tem uma lei, mas está na mesma situação que o Brasil. Aí o que acontece lá? Lá você pode praticar, normal, só que vai depender muito de quem vai interpretar. Não é a escola que vai, não é um diretor. Não, ali no caso você pode começar a praticar, mas quem vai decidir é basicamente o juiz, tá? Não é nem a Secretaria de Educação. Então, por exemplo, assim, dependendo do lugar que você for da Espanha, você vai conseguir de primeira praticar o homeschooling. Dependendo do lugar, vai ter que entrar com advogado e assim por diante. Então, depende do lugar, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar de Portugal, quem quer praticar homeschooling, é mais fácil você praticar homeschooling em qualquer país, tá? Se você é formado em licenciatura, ou seja, se você é professor, então você consegue o homeschooling facinho, no Brasil também. Se você for professor, você consegue muito mais rápido o homeschooling. Tipo, do dia para noite, assim. Pedagogo, se você for psicólogo, sociólogo, ou assistente social, ou psicopedagogo, ou se você for nômade, pois os nômades não têm residência fixa e muitas vezes não tem nem trabalho fixo, né, na maioria das vezes. Então, neste caso, o homeschooling é garantido, porque o Estado não tem como regulamentar, não tem como acompanhar. Você não tem casa, você não tem um trabalho formal, você está toda hora viajando porque é nômade, então o Estado não pode fazer nada. Isso os políticos que são comunistas odeiam isso porque não conseguem te controlar. Os progressistas também odeiam porque não conseguem controlar, porque os nômades não têm controle, o Estado não tem controle sobre os nômades. Então você consegue praticar o homeschooling tranquilamente, ou nessas profissões que eu falei. Beleza? Vamos lá. E para finalizar, uma última informação importante é: a Europa funciona diferente do Brasil, tá, pessoas? Então, tipo assim, não adianta você chegar lá só com o ensino médio, com um ensino básico e tá tudo certo. Não. Até para você praticar o homeschooling, você vai ter que ter uma faculdade, pelo menos, tá? Se você chegar só com um curso técnico, não vai adiantar, não. Porque, inclusive, na Europa, para você ser um professor lá, você vai ter que ter mestrado, pós-graduação, né? Então, o mínimo que eles estão exigindo é que você tenha só a graduação, que é o básico. Então, no Brasil você não vai precisar, mas lá fora, para você fazer, vai precisar, tá? Se você for fazer o homeschool em Portugal, tem que ter uma faculdade, se não, e concluída. Se não tiver, você não consegue fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para este aqui. Aqui no Brasil, nós falamos assim, né? Viajou na maionese. Nossa, aquela pessoa viajou na maionese. Ela, né, tá lúdica, viajou. Lá em Portugal se chama andou a apanhar papéis, né? Andou a apanhar papéis é o nosso viajou na maionese, ok? Então, também questão de costume e vocabulário. E eu trouxe para vocês o escritor William Shakespeare, né? Que é a potência da literatura inglesa ou britânica, enfim, que nasceu em 1564 até 1616, onde veio a falecer. William Shakespeare escreveu o que as pessoas conhecem como Romeu e Julieta, e ele também é do classicismo, ok? Ele traz algumas características do trovadorismo, mas ele é do classicismo, renascimento também, ok? Inclusive, ele dá uma grande lição de moral, se vocês pegarem os livros deles, né? Além de ele usarem algumas palavras do inglês antigo, como o pronome tu, que nós não nem sabemos que existimos em inglês, né? Mas existe o pronome tu, existe o você, que é o you, e também existe o pronome thou, o thee, né? Vocês vão ver esse thou e thee em livros, por exemplo, bíblicos, em poesias, em algumas escritas de William Shakespeare, tá? Por exemplo, nós não vemos ninguém que fala inglês falar thou art ou thee, não vemos. Vemos as pessoas falar you are, né? Ou fazer perguntas do you. Nós não vemos fazer as pessoas fazendo pergunta do thou. Não vemos pessoas perguntando assim. Isso é do inglês mais antigo, né? Mais usado em literatura, na Bíblia, assim por diante. Ok? Então, vale a pena conhecer também William Shakespeare, ok? O que mais que eu posso falar? O homeschooling na Inglaterra, no Reino Unido. Na Inglaterra funciona o seguinte. Vamos falar Inglaterra, né?
Esquece o Reino Unido, Inglaterra especificamente. O homeschooling é liberado na Inglaterra, ok? E você pode fazer à vontade, ok? Dependendo do distrito, da cidade ou do estado, pode ser que eles peçam alguma coisa, talvez um documento formal, vai ter lugar que talvez não peça nada, né? Então, depende do lugar, tá? Mas lá também é liberado, é um direito reconhecido, ok? Então, sim. ah, Inclusive, a Inglaterra é um dos melhores lugares do mundo para se viver, tá? A Inglaterra, não o Reino Unido, tá? Porque o Reino Unido engloba Irlanda, Escócia, País de Gales. Estou falando da Inglaterra. Inglaterra, sim. A Escócia é horrível para morar. A Inglaterra é de boa. Enfim, inclusive eu recomendo a vocês nunca irem para a Escócia, pois na Escócia, inclusive, quem controla as crianças é o Estado. Os pais não têm direito nenhum, tá na Escócia. A Inglaterra é os pais que comandam, mas na Escócia é o Estado. Então, por isso que eu não recomendo vocês irem para a Escócia. Na Inglaterra, tudo bem, ok? Vamos para o próximo. Bom, agora nós temos aqui, nós usamos em português aos trancos e barrancos, certo? Essa expressão. Eu acho que eu nunca usei, mas nós usamos em português a expressão aos trancos e barrancos. Em Portugal, a expressão é aos pontapés, tá? Enquanto em português são duas palavras, é uma frase, né? Aqui em Portugal é aos pontapés, ok? Trouxe para vocês também a potência da literatura italiana. No caso, esse jovem aqui, ele não é do classicismo, não é do Renascimento, ele é do período humanista, tá? Ele é anterior ao Renascimento, ao classicismo, vocês podem até ver pela data que é anterior. Então, ele está naquele período que sai do trovadorismo, aquele período de transição, né, do trovadorismo, né, para o classicismo, que tem o humanismo no meio. Então, ele é da escola humanista, que trabalha questões da humanidade, né, que é diferente do trovadorismo, que fala de Deus e questões religiosas. O humanismo fala do humano em si, tá? Então, ele escreve, tem a Divina Comédia, né, que é um dos livros dele, né, que ele faz uma sátira, né? Ele ri, ele zomba, né? Ele cita personagens da Bíblia, assim, né? E ele mostra, né? Olha, umas pessoas que falaram que era boa não eram, outras pessoas que não fizeram nada são, e assim por diante. Inclusive, tem vários jogos, filmes que foram inspirados neles. Eu tenho certeza que vocês que estão tendo aula, os moleques principalmente, vão saber. As meninas não sei, mas os moleques acho que vão saber. Sabe aqueles jogos, né, de PlayStation 2, Xbox, né? Esses joguinhos aí? Tem jogos do Dante, tá? Que inclusive tem uma versão japonesa e tem uma versão ali que é mais pesada, né, mais para o público adulto, mas tem contando a Divina Comédia, tá? Então, para vocês verem a importância e a influência que teve esse escritor, que é o Dante Alighiero degli Alighieri. Eu não sei pronunciar esse nome, tá? Eu acho que é isso. Dante Alighiero degli Alighieri. Ok. E bom, e o que mais que podemos falar? Bom, ele nasceu em 1265 e veio a falecer em 1321, ok? Isso aqui, para quem gosta de videogame, tá? Existem dois jogos que é Devil May Cry, né? Que é, tenho certeza que os moleques já ouviram falar, né? É um jogo que é inspirado em Dante, na literatura italiana. E tem um outro aí que é Dantes, alguma coisa assim, Inferno, alguma coisa assim, porque ele retrata, né, a Divina Comédia, ele fala sobre o céu, sobre o inferno, né, a situação, né, do mundo no período, né, então tem esses jogos aí. Ah, a influência o pessoal fala que esse escritor foi o que criou o inferno, né, como a gente conhece na Igreja Católica, porque a Igreja Católica se inspirou nele, inclusive. Então, por exemplo, até um tempo atrás, essas religiões que são abrâmicas, por exemplo, judaísmo, cristianismo, né, os católicos, o islamismo, que são todas abrâmicas, elas não têm o conceito de inferno, né? Nem vida, nem como as pessoas falam, a encarnação, não tem esse conceito. Então veja, o Dante, ele escreveu os nove círculos, que seriam, ele inventou um inferno, ele pegou da mitologia grega o Hades, o mundo ali, né, dos mortos, e escreveu na literatura dele. E aí os católicos puseram na literatura. Inclusive foi ele que deu cor. Por exemplo, ele falou que o mal é sempre de cor vermelha, ah, e né, colocou aquela coisa de fogo, inferno, sofrimento. Então ele que inspirou. Então até um tempo atrás não existia inferno na Igreja Católica. Aí foi onde ele colocou. Tanto porque, para quem lê a Bíblia, quem é, né, dessa área aí,
sabe que na Bíblia inferno significa morte e não tormento. Inferno significa sepultura. Quando uma pessoa morreu de idosa, de velha, né? Ficou velho, a pessoa foi para o inferno. Por quê? Morreu. Não é que a pessoa está em tormento, ela apenas morreu, está dormindo, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o homeschooling na Itália. Bom, na Itália o homeschooling também é liberado, geral, tá de boa. Só que ele funciona um pouco semelhante à de Portugal. Então, por exemplo, assim, você precisa avisar que você está fazendo homeschooling, você vai ter um acompanhamento, né? Vai ter algum professor, algum assistente social acompanhando você de vez em quando, tempos em tempos. Vai ter aquelas provas que são semestrais, né? Ou anuais, enfim. E claro, vocês vão ter que estudar de acordo com o país que vocês estão. Por exemplo, quem mora no Brasil, eu moro no Brasil, por exemplo. Então eu tenho que estudar a história do Brasil, a geografia do Brasil, certo? Se você está, por exemplo, na Itália, você vai ter que estudar a geografia da Itália, a história da Itália e o idioma da Itália, certo? E assim conforme o país, ok? Então vai ter essas regrinhas, essas exigências, tá bom? Mas é só isso. Também é tranquilo para quem quer fazer homeschooling na Itália. A Itália, inclusive, quer brasileiros, assim como Portugal também, tá? Vamos lá. Bom, continuando aqui no nosso vocabulário. No Brasil, nós às vezes falamos assim, deixa de frescura, né? Quando uma pessoa fica enrolando ou não quer fazer alguma coisa, a gente fala, deixa de frescura, né? Para com isso, né? Em Portugal, não me venha com fitas. Tá? Fala-se assim, não me venha com fitas. Novamente, questão de localidade e vocabulário. Eu trouxe para vocês aqui a nossa potência da literatura brasileira, que é o nosso querido Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, que nasceu em 1839 a 1908, certo? Sim, ele inclusive se não for o principal, ele é um dos principais escritores da literatura brasileira. Então, sim, ele é um dos símbolos do Brasil, pois ele retrata ao contexto social, ele crítica, né, a história aqui da nossa cultura, tá? Bom, Machado de Assis, ele é um escritor, um literário do período tanto romantista quanto realista, pois ele também escreve nos dois gêneros. Pois a escola romantista trabalha de temas subjetivos românticos, como o nome fala, e o realista trabalha temas mais objetivos, né, mais direto, mais realista, conta a realidade, né? Ele, além disso, é o fundador da Academia Brasileira de Letras, excelente, além de ser a potência do Brasil em literatura. Um dos livros deles é o Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é muito cobrado aqui no Enem, por exemplo, do Brasil, tá? Bom, basicamente é isso que eu tenho para falar dele. No Brasil, vocês já sabem como o homeschooling funciona, né? Tem esse problema, né? Essa questão política. Eu não sei porque tem políticos no meio do negócio envolvido, mas enfim. Em Brasília, o homeschooling é liberado, tranquilo. A gente está nesse período de transição, então está um conflito de política, de partidos, de cada um querer mandar mais que o outro, querendo botar o dedo em coisas que não devia, tá? Mas assim, no Brasil, o que eu recomendo para vocês? Pesquisa na internet. Eu não posso dar a localização certinha, porque eu não sei quem está assistindo os vídeos, tá? Como eu estou defendendo as famílias, então eu vou dar um nome para vocês, vocês pesquisem e vocês se inscrevam. Existe uma escola dos Estados Unidos chamada Bridgeway Academy. Essa escola, ela é paga, tá? Infelizmente ela é paga, mas ela dá certificado de escola. Então, ela é válida em vários países. Eu não sei se no Brasil é válido, acredito que é válido também porque é uma escola. A Secretaria de Educação provavelmente vai pedir o endereço da escola, as informações da escola e você vai ter. Ela é uma escola só de homeschooling, então, seja, você não vai lá, você paga uma mensalidade e você recebe todo o material para fazer homeschooling, né? Então você recebe apostila, você recebe aulas, tem até professores dos Estados Unidos te auxiliando, ok? Então, assim, existem outras escolas, tá? Que também dão homeschooling. Como que funciona? Eu vou citar essa que eu conheço, que é a Bridgeway Academy. Ela é uma escola nos Estados Unidos física, ela tem um espaço físico, os alunos vão lá fisicamente, tem aulas normais como uma escola normal. Só que ela é a favor do homeschooling e ela defende e dá certificado para as famílias que querem praticar homeschooling. Tanto que países como México, República Dominicana, Haiti, alguns países da Ásia, da Europa também usam
Ela é referência, ela é 5 estrelas e ela possui um nível de QI muito alto. Então, os alunos que estudam nessa escola, além de ter diversas metodologias e modos diferentes de ensino, alguns alunos conseguem até mesmo passar em Oxford e Harvard pela capacidade que tem. É um nível de estudo muito alto. Eu estava vendo essa escola, eles ensinam, por exemplo, a crianças de 5, 6 anos anatomia humana, medicina, sociologia, já ensina a questão de segurança e ética, já desde pequeno. Ensina a Bíblia se você quiser também, porque pois é uma escola cristã evangélica. Então é um nível muito alto de ensino. Eu diria que é o mesmo nível que o Japão, sabe, de ensino, muito alto. Então, assim, ela para nós que é brasileiro, é um pouquinho mais cara. Então, quem for de classe baixa, infelizmente, não vai conseguir praticar, porque vai ser em dólar, né? Você pode parcelar ou fazer a mensalidade à vista. E por que eu estou citando ela? Porque a Secretaria de Educação vai exigir de você o nome da escola, talvez, talvez peça o CNPJ, talvez vai pedir as informações. E eles vão ligar para a escola para conferir se a criança está matriculada. Então, como essa escola Bridgeway Academy, ela é uma escola formal, se você ligar, ela está lá, ela tem CNPJ, ela tem formalidade, ela está tudo regulamentado, ela está dentro da lei. Então a Secretaria de Educação não pode fazer nada. Se você matricular o seu filho nessa escola, a Secretaria de Educação não pode ir contra você, porque está matriculado numa escola que está regulamentada. Então não tem o que fazer, você pode praticar o homeschooling tranquilamente, beleza? Bom, como eu falei, eu citei essa escola, anote o nome, Bridgeway Academy. Procura, mesmo que você escreva errado, você vai achar. Escola de homeschooling. Ela é literalmente de homeschooling. E ela dá ensino à distância também. Tô citando ela porque ela é referência. Mas existem outras, tá? E porque você fazendo isso, você não está burlando as leis, você está dentro das leis. Com isso, a Secretaria de Educação não pode fazer nada contra você. Até porque o MEC é a favor do homeschooling, como eu já falei. E você tem todo o documento registrado. O histórico escolar, você vai ter tudo, tá? Infelizmente é cara, tá? A única observação que eu tenho que falar para vocês, como ela fica nos Estados Unidos, novamente, a geografia, a história e o idioma serão dos Estados Unidos. Significa idioma inglês, então todo o conteúdo vai estar em inglês. Segundo, vai ser a geografia dos Estados Unidos, dos estados dos Estados Unidos, tipo Nevada, Arizona, e a história dos Estados Unidos, ok? Então, a parte do Brasil, aí é vocês que tem que dar a mais, complementar, ok? Mas só isso. Mas ela é referência, ela é 5 estrelas, ela tem uma das notas mais altas. É literalmente alunos de Harvard, basicamente. Vamos falar assim a grosso modo. Bom, continuando aqui, vamos agora fazer um tour, né, pelo Paraguai agora. Tem caroço nesse angu, nós usamos essa expressão no Brasil, né? Tem caroço nesse angu. Em Portugal fala aqui há gato, tá? Que é a mesma expressão, significa a mesma coisa. Aqui há gato, né? Tem caroço nesse angu, certo? Novamente a questão de costume, né? Que mais? Bom, por que eu falei Paraguai? Porque esse jovem aqui, esse autor aqui, Augusto Roa Bastos, é a potência da literatura do Paraguai. E ele escreveu, inclusive, em Guarani. Além dele escrever em espanhol, ele escreveu poesia em Guarani. Imagina se escrever poesia em Guarani. Só imagina. Bom, ele nasceu em 1917 e veio a falecer em 2005. Então, sim, ele pegou conteúdo tanto da literatura contemporânea, que é a nossa atual, como da literatura modernista, tá? Vou falar para vocês que a época moderna é muito melhor que a época de hoje, viu? Mesmo tendo alguns atrasinhos, mas é muito melhor, tá? Queria eu ter nascido na época moderna. Eu, infelizmente, nasci nessa época contemporânea. Enfim, Augusto Roa de Bastos escreveu a sua obra-prima, né? O Trovão entre as Folhas, né, que ganhou o prêmio, inclusive ele tem o prêmio de Miguel de Cervantes, né? Ele escreve tanto em espanhol, que é a língua do Paraguai, como em Guarani, que também é a língua do Paraguai, tá? Então ele fez algumas poesias, inclusive misturando espanhol com Guarani, algumas coisas só em Guarani, outras só em espanhol. Então agora você imagina um cara escrever em Guarani. Imagina fazer poesia em Guarani. Se já é complicado esse idioma, imagina em poesia. Enfim, mas vale também a pena conhecer eles. Ele tem outros livros, eu conheço pouco sobre ele, ele nasceu em Assunção, mas vocês recomendo lerem. Quem gosta do Guarani, recomendo ler esse autor aqui. Bom, eu tive que trazer esse autor também, tá? Vamos lá. Aqui no Brasil nós falamos a certa altura, né? Aconteceu tal coisa, sei lá, uma situação, a certa altura, né? Isso pode acontecer.
né? Em Portugal fala às páginas tantas, tá? Enquanto no Brasil falamos a certa altura, em Portugal falamos às páginas tantas, ok? Então é basicamente isso. Eu trouxe o padre José de Anchieta, ou São José de Anchieta. Ele é português, nasceu em Portugal, mas ele faz parte da literatura do Brasil também e de Portugal. Até porque ele é quem padronizou a língua tupi. Bom, então por que ele é tão importante? Ele, além de ser padre, ele é escritor, dramaturgo, porque ele fez teatro, né? Ele catequizou os índios, né, do grupo dos jesuítas, né? Então, só para vocês verem a quantidade de coisas que esse homem fez. Enfim, ele é linguista, gramaticista, né? Foi ele que padronizou a língua tupi, por isso que a língua indígena tupi, tupinambá, dos potiguaras, né? Ele tem essa estrutura cheia de ponto, travessão, de mesóclise, de ênclise, né? Tem toda essa estrutura formal, né? Lembra muito o português antigo, sabe? Dir-lhe-ei, né? Esse português mais antigo, por causa dele, foi ele que padronizou. E ele usava um português assim, dir-lhe-ei, digo-te, que faças, né? Esse português mais culto, formal. Então, sim, o tupi ficou com esse padrão, né? Ficou com o padrão de Portugal. Então, ficou uma língua até mais complicada do que já era, né? Por causa da gramática. Então, foi ele que fez. E, além disso, ele também é um escritor literário, pois ele é um dos únicos, né? Existem outros, mas ele é um dos únicos que tem a literatura em tupi. Sim, existe literatura da língua tupi antiga, né? Do Tupinambá, língua brasílica. Qual que é? A literatura de informação. De maneira geral, os textos, seja poesia, seja história, seja descritivo, seja religioso, os textos que tem na língua tupi, todos eles ou vão ser descritivos, vão descrever a situação do Brasil, do local, dos índios, vão ser como se fossem cartas de informação, ou então serão religiosos, ou seja, voltada à Bíblia. Então vai ter um Pai Nosso em Tupi, vai ensinar os índios a questões católicas. Então a literatura da língua tupi é baseada nisso, na literatura de informação, que nós estudamos também no português. Bom, ele nasceu em 1534 e veio a falecer em 1597. Aqui, essa literatura de informação ela está após o período. Ela está nesse período, né, ali entre o barroco, né, que é o período barroco, o classicismo, né, a descoberta do Brasil, as grandes navegações, certo? Esses períodos são todos próximos, ó, classicismo, barroco, informação, é tudo próximo, né? Que nós chamamos de quinhentismo, né? A literatura da língua tupi se chama quinhentismo, tá? É uma literatura de quinhentismo por causa do 1500, é a descoberta do Brasil, certo? Que ninguém descobriu, tá? Porque já estava aqui o povo aqui, né? Já tinha índio aqui, já tinha cidade, já tinha construção, cidades assim, vilas, né? Já tinha a cultura aqui, enfim, então ninguém descobriu nada, isso aí é tudo mentira. Mas a gente fala assim porque fica bonitinho. Continuando aqui. Bom, vamos lá, voltando ao vocabulário. Aqui no Brasil falamos pagamento à vista. Eu quero pagar no débito, ou então quero fazer um pagamento à vista, certo? Em Portugal, nós usamos pagamento a pronto. Pronto seria à vista, tá? A mesma coisa, só uma forma diferente de falar. Então, eu quero fazer um pagamento no débito à vista, eu faço um pagamento a pronto, ok? Eu ia trazer um autor da literatura da Holanda para vocês, os Países Baixos, né? Mas eu acabei trazendo essa menina, a Emily Frank. Emily Mary Frank. Eu não sei se é Maria ou Mary Frank, não sei. Não sei como pronunciar. Não me perguntem de nomes, porque eu sou ruim com nomes, não sei. Enfim. Mas eu trouxe ela porque ela tem mais importância do que os grandes escritores da literatura da Holanda, por exemplo. Porque ela teve uma influência muito grande na Holanda, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Né? Ela viveu nesse período, né? Bom, e por que eu estou citando a Anne Frank? Porque ela, além dela ter um peso, uma importância, né, na Holanda principalmente, existe até um museu, o pessoal fala sobre ela, tem uma estátua dela, inclusive onde ela morava, próximo ali, né? Homenagem a ela. Ela morreu muito jovem, ela não conseguiu sobreviver ao final da Segunda Guerra. Ela morreu em 1945, no final da Segunda Guerra.
E assim, ela fez o diário de Anne Frank, que esse diário ela contava como ela vivia, como as crianças viviam, os terrores que o pessoal passava durante a guerra, os judeus, né, que eram massacrados durante a guerra pelos nazistas. E ela vai contando, ela vai descrevendo. Então, por isso que ela tem uma importância, ela tem um peso na Holanda, né? Faz parte da cultura holandesa. É um peso de sofrência, né? Ela usa esse gênero, né, discursivo, né, o diário, né, para descrever, que é um tipo de texto, né, que nós usamos. Então, ela tem essa importância. Eu já vou aproveitar e falar também do homeschooling lá na Holanda, nos Países Baixos. A Holanda, as crianças que vivem lá são consideradas uma das crianças mais felizes que tem. O homeschooling é liberado sim. Talvez um lugar ou outro, alguma situação ou outra, tenha que pedir autorização para o juiz, alguma coisa assim, mas de maneira geral é liberado, né? Existe muita desinformação. Tem pessoas que falam que não é liberado, mas é mentira. Lá é liberado na Holanda, sim, tá? Só que dependendo do lugar, talvez precise de uma autorização ou um acompanhamento. É que depende do estado e da cidade, tá? Ok? Que mais? E o que que eu ia falar do Brasil que eu esqueci? Ah, por exemplo, aí vem uma outra dúvida. E pais que têm filhos adotivos, né? Por exemplo, fui lá no orfanato e adotei uma criança, um exemplo, né? Aí eu passo a ter um filho adotivo, certo? Legal. Como que funciona a questão do homeschooling? Vamos lá. Perante a lei, a partir do momento que você adotou uma criança e ela passa a ser seu filho, ele tem todos os mesmos direitos que uma criança biológica. Significa que, se a criança biológica tem direito ao homeschooling, a criança adotiva também tem o direito a homeschooling. Então, seja, eu adotei uma criança, quero fazer homeschooling. Você também pode. Se você já tem a guarda dela, você tem todos os direitos garantidos. Ok? Devido ao Brasil ter essa polêmica, né? Infelizmente por pessoas que gostam de ser doutrinadas aqui, né? Pessoas de baixa inteligência intelectual, né? Essas pessoas que não conseguem enxergar a diferença vivem presas, né? Em dogmas, enfim, nem sei o que falar, né? Aqui no Brasil eu recomendo vocês a usarem realmente a Bridgeway Academy ou usarem uma outra escola de homeschooling, que a minha ideia era fazer exatamente isso no Brasil, criar uma escola de homeschooling. Mas eu preciso da aprovação da lei federal para eu, como professor, criar uma escola. Enfim, porque tem muito empecilho. E o que mais? E eu recomendo a vocês não avisarem a Secretaria de Educação, geralmente morar em lugar mais afastado ou na fronteira ou lugar rural, e caso vocês tenham que avisar a Secretaria de Educação, escrever um pedido formal, como eu falei, citando a lei, citando o artigo do Supremo Tribunal, falando, olha, do homeschooling. Também mostrem para ele as questões dos direitos humanos, os direitos humanos mostram isso, né? E é sempre bom estar com advogado, tá bom? Ok? Vamos continuar. Bom, vamos para este vocabulário agora. Né? Quando a gente acha, sabe aquela moça, aquela mulher que a gente acha meio chata, meio metidinha? A gente fala assim, né? Ela é uma patricinha, né? Aqui no Brasil. Lá em Portugal a gente fala, ela é uma betinha. No Brasil é patricinha, em Portugal é betinha, né? Então, aquela moça, né? Aquela jovem que é né? Meio patricinha que a gente fala, né? Lá em Portugal se chama betinha, tá bom? Bom, eu trouxe para vocês esse jovem, né, varão aqui, que é chamado David Emily Durkheim. Por que eu trouxe ele? Ele é um sociólogo. Ele é um dos sociólogos que eu admiro bastante, me inspiro nesse sociólogo, defendo esse sociólogo. Ele é um sociólogo que defende as famílias, que defende as religiões, ele defende o capitalismo. Então, para quem é liberal, conservador ou capitalista, ele defende. Ele fala que o capitalismo é um fato social, inclusive ele descreve que o que provoca o mal na humanidade é o coletivo e não o individual. Por exemplo, ele fala, por exemplo, assim, a questão do suicídio, ele explica questões de suicídio. Por exemplo, o suicídio não é provocado porque a pessoa tem problema mental. Não. O suicídio é provocado, por exemplo, porque o grupo, a sociedade, não permite o ser, né, de suprir seus desejos ou de viver segundo a sua crença, a sua vida, e essa influência negativa do meio provoca o suicídio na pessoa. Existem vários tipos, ele entra em detalhes, não vou ficar falando aqui, não é uma aula sobre isso, mas ele fala sobre isso. Então, sim,
ele defende o capitalismo, ele fala que é um fato social, pois no capitalismo existem interações sociais. Segundo ele, o capitalismo não é só produção, existe interações sociais e cada um produz e cada um contribui de alguma forma. Então, sim, por isso eu defendo bastante ele, por ele ter essa visão. Ele nasceu em 1858 e veio a falecer em 1917. Ele é um dos fundadores da sociologia e ele estuda a sociologia, a sociedade em si. E para ele a ciência é objetiva e não subjetiva. O que isso quer dizer? É objetiva e não subjetiva. Por exemplo, por que que as ciências humanas, sociais, ah, algumas pessoas não consideram como ciência? Pelo seguinte, porque tem muito achismo. O que que seria achismo? Como eu posso dizer? A ciência é exata. Ela não precisa ter forma para ser exata, ter uma fórmula. Não precisa. Não precisa, por exemplo, ser que nem matemática. Um mais um é 2. Não precisa. Ela só tem que ter, ela tem que ser funcional, ter provas de que funcione, e ela tem que ter um método específico, certo? Por que que, por exemplo, filosofia não é uma ciência? Um exemplo. Ela não é uma ciência. A filosofia seria a mesma coisa que a astrologia, não é uma ciência. É uma falsa ciência, tá? Então veja, não tem um objeto de estudo em si, né? E não tem, e muitas coisas não tem como serem provadas. Então veja, por quê? Porque tem que ser objetivo e não subjetivo. Objetivo é tipo assim, um mais um é 2. Agora, subjetivo seria tipo isso. Joãozinho falou que um mais um é 2. Pedrinho falou que um mais 2 é 4. A Débora falou que um mais um é 3. Isso é subjetivo, é o que acontece. Pode ver, quem estuda filosofia, sociologia, história, tem um monte de autor assim. Segundo Pedro, tal coisa é isso. Segundo Joana, tal coisa é aquilo. Segundo Beltrano, tal coisa. Isso não é ciência, isso é achismo. Mesmo que eles tenham usado métodos, tenham feito artigo científico, é achismo. A ciência não pode ser tipo assim, depende do ponto de vista. Não, não depende do ponto de vista. Eu não posso ensinar química, que é uma ciência exata, e falar que Dalton falou uma coisa, fulano falou outra. Dalton defendeu uma ideia, porque na época ele só tinha aquilo, ele só tinha aquela tecnologia para defender. Eu não posso falar que vai dar a opinião de cada um. Não, a ciência tem que ser exata, não subjetiva. A mesma coisa, por exemplo, vou dar um outro exemplo bobinho aqui. Questão de drogas. Os médicos, a Organização Mundial da Saúde, OMS, os médicos que são formados em medicinas, que passam mais de 5 anos estudando, alguns estudam 10 anos, outros estudam 15, tem gente que estuda a vida inteira, tem gente que estuda 8 anos, tá? No mínimo é 4, né? Esses caras, todos eles têm a mesma conclusão, que drogas fazem mal à saúde. Por que que tem um bando de ignorante falando que drogas faz bem? Me explica. Por exemplo, todos os médicos do mundo inteiro, porque a OMS é do mundo inteiro, tá falando que drogas faz mal. Por que que tem um grupo de pessoas democráticas, progressistas, que fala que depende do ponto de vista? Não, não depende do ponto de vista. Droga não é uma questão política. Tem que ser uma questão exata. Tem que ser proibido e ponto, não tem discussão. Droga só vai ser usada no máximo para remédio, é só isso. A mesma coisa, por exemplo, é questão de armas, a questão do homeschooling mesmo, né? De outros temas polêmicos, meu, tem que ver a ciência. Não é tipo assim, de acordo com o fulano. Não. A opinião do fulano pouco interessa, né? Essas opiniões a gente só enterra e joga fora. Pouco interessa. É de acordo com a ciência, certo? Tem que ser exata, objetiva e não subjetiva. Por isso que eu falo que a época moderna era melhor, porque ela era objetiva, não era subjetiva. Bom, continuando aqui o nosso vocabulário, nós temos aqui, sabe quando a gente está numa situação difícil, aí nós temos que ter jogo de cintura para resolver os problemas? Então, em Portugal fala golpe de rins, ou sem camões, pode ser também, né, para o jogo de cintura. Sem camões, golpe de rins. Tem a jogo de cintura. Bom, eu trouxe para vocês esse escritor. Eu, particularmente, não gosto desse escritor, não recomendo, inclusive, mas ele faz parte do que é cobrado às vezes no Enem, então por isso eu vou citar ele, né? Que é o Mário Raul de Moraes de Andrade, ou Mário de Andrade, que nasceu em 1893 a 1945, né? Ao término da Segunda Guerra Mundial, onde ele veio a falecer. Ah,
Uma das suas principais obras, né? Nós temos ali o da Capitu, né? Eu acredito que vocês já leram sobre a Capitu, né? Enfim, que é muito cobrado, muito mesmo, em vestibular, em provas, assim, tá? Ele também é da nossa literatura brasileira, ok? Vou falar pouco sobre ele, não tem muito o que eu agregar sobre ele, né? Ele contribuiu, tem os seus livros e cai no vestibular, recomendo que leia, tá? Para o vestibular, mas ler por ler não recomendo. Vamos lá. Bom, continuando aqui o vocabulário. Acabou-se o que era doce. Nós usamos isso no Brasil. Eu acho que eu nunca usei isso no Brasil. Mas, enfim, em Portugal fala acabou-se a papa doce. Enquanto aqui acabou-se o que era doce, em Portugal acabou-se a papa doce. Ok? Tranquilo. Bom, eu comecei a trazer também para vocês um pouco dos pedagogos, tá? Pedagogos que eu me inspiro, né, para usar a pedagogia. Recomendo que vocês usem, né, que combina inclusive com o homeschooling. Temos essa jovem italiana, Maria Tecla Artemisia Montessori. Ela é conhecida apenas como Montessori, de 1870 a 1952. Ela é que tem a metodologia Montessori, que ela trabalha a criatividade, a independência, o autodidata, que é muito cobrado no homeschooling, das crianças, ou seja, as crianças aprenderem a trabalhar sozinha. Ah, e ela é uma potência em pedagogia, recomendo vocês usarem ela. Ah, ela é formada em medicina e depois de medicina ela se formou em pedagogia, ela virou professora. Então, primeiro ela se formou em medicina, ela foi impedida de trabalhar porque na época as mulheres não podiam trabalhar, muito menos com medicina, e aí no caso ela virou professora, que era a profissão que as mulheres podiam fazer na época, né? Que era um contexto diferente. E aí ela usou os conceitos de medicina junto com a pedagogia. E ela ensina que as crianças têm que ser independentes, trabalhar o individual, a criatividade. Foi comprovado cientificamente que as pessoas que são mais individuais ou que vivem um pouco mais sozinhas, não as antissociais. As antissociais também entram no grupo, mas as pessoas que são mais que gostam de ficar mais na sua, possuem um alto nível de expressividade, significa artes, se dão muito bem com empreendimentos, com artes, enfim. Ela também nos ensina que a gente não tem que depender de Estado. As crianças pertencem aos pais, as crianças devem obedecer pai e mãe. O Estado não tem que se intrometer. Na verdade, nós temos que aprender a viver sem Estado, sem político, sem governo. Mesmo se tiver um político, um Estado ali, aprenda a viver sem o Estado. Ignora o Estado. O Estado quer fazer tal coisa, apenas ignora. Viva para você. Viva defendendo a sua família. Né? As crianças pertencem aos pais, por lei. Tá? 1870 a 1952 foi o período dela onde ela viveu e veio a falecer. Ok? O que mais? Que hoje, infelizmente, na escola tem muito isso. Ai, tem que trabalhar o social. Ai, tem que trabalhar o coletivo. Meu, antropologia. O ser humano é o homo socialis, ou seja, ele é social por natureza. Até os antissociais têm um lado social por natureza. Aí você para e pergunta, mas o que você quer dizer, professor? Como assim? O ser humano é um homo socialis, ele é um ser social por natureza. Sim, significa que não faz sentido nenhum a escola incentivar você a ser social, não faz sentido. Porque o ser humano, por natureza, segundo a ciência, segundo a antropologia, segundo a sociologia, é homo socialis. Homo socialis é o ser humano que por natureza já era social, ele já nasce social. Quer ver um exemplo? Pega o bebê recém-nascido, ele interage com todo mundo. Né? Você pode pegar uma pessoa que é antissocial. Mesmo ela sendo antissocial, ela vai interagir. O fato de você estar se comunicando com alguém, você já está interagindo. A escola é lugar para se ensinar, não é lugar de doutrinar e não é lugar de se socializar. A escola é um lugar de aprender, a aprendizagem, ensino, aprendizagem, ok? Por isso que a família é tão importante nesse processo, né? Então, é para nós pegarmos trabalhos e fazer as crianças trabalharem de maneira individual. De vez em quando a gente coloca um trabalho em grupo, né? Temos que colocar as crianças para trabalhar o seu mérito, a sua meritocracia, fazer as crianças se empenharem, trabalhar de maneira individual. Depois, um trabalho ou outro, a gente faz em grupo,
mas não tem necessidade de fazer trabalho em grupo, porque as crianças, por natureza, já são seres sociais. Não faz sentido focar nisso ou incentivar isso, pois elas já vão fazer isso naturalmente, tá? Então, esse aqui já é um exemplo da metodologia Montessori e o que é, na verdade, a realidade, porque as outras ciências falam isso também, né? Continuando aqui, vamos para o próximo. Bom, isso aqui é muito comum aqui, né, na região mais sudeste, sul do Brasil, né? E aí, é da hora. O pessoal fala, né? É da hora, é nóis, é parça, né? É da hora, tá ligado, né? Esse é da hora, né? Lá em Portugal o pessoal fala, a camisola da equipa está brutal, tá? Eu prefiro falar é da hora, né? Do que falar esse texto imenso que tá aqui. Mas, enfim, vai de vocês, né? Se vocês algum dia forem para Portugal, vão ver essa expressão, a camisola da equipe está brutal, tá? Prefiro falar é da hora, beleza? Beleza? Enfim, trouxe para vocês esse pedagogo também. Eu também recomendo esse pedagogo. Esse pedagogo, eu diria que ele é mais para as pessoas que buscam ensino com meditação, com yoga, com temas espirituais, porque com música, pois ele trabalha esses conceitos. Ah, as pessoas que são espíritas ou kardecistas provavelmente vão gostar desse pedagogo, que é Rudolf Joseph Lorenz Steiner Waldorf, que ele fez a metodologia Waldorf, que inclusive tem escolas no Brasil que são Waldorf. O que é a metodologia Waldorf? É uma metodologia que você trabalha música terapêutica, ou seja, você faz as crianças se acalmarem, ficar mais calmas, trazer bem-estar. Você vai trabalhar temas como yoga, vai ensinar as crianças a fazer yoga, você vai ensinar as crianças a orar, a rezar. Uh, como ele, né, tem um conceito espírita, então, por exemplo, no caso, eu acredito que os evangélicos, os católicos não vão usar por causa disso, mas ele vai falar sobre questões de reencarnação. Então, quem é espírita vai nesse tema, né? Ok? Mas ele fala sobre isso também. Ele fala da continuação da vida após a morte, enfim. Ele nasceu em 1861 e vai até 1925. Ele é um austríaco, tá? E sim, uma coisa legal também é que ele trabalha muito a questão, ele trabalha a criança no sentido individual, como a Montessori, mas ele também trabalha a questão espiritual, a alma, o bem-estar. Então tem esse conceito. E ambos, tanto a Montessori como o Waldorf, dá para ser usado no homeschooling. E, claro, aí vocês adaptem do jeito que vocês acharem melhor. E, e além disso, eles não têm carteiras enfileiradas. Por exemplo, uma sala de aula, temos uma carteira atrás da outra, certo? Enfileirada. Não existe isso no Montessori, não existe isso no Waldorf, não existe. As crianças estudam ou em grupos, ou sozinha, ou no chão mesmo, fazendo meditação, brincando. Elas estudam assim, numa sala, sentado num sofá. É assim. Não é numa carteira dura que você fica sentado ali olhando para uma lousa. Os dois fazem isso, tá? E na verdade um complementa o outro. Eu recomendo usar os dois. Pegue tudo que for bom da Montessori e complemente com o Waldorf e use, ok? Que vai ficar um ensino excelente. Bom, vamos continuar aqui. Um outro vocabulário que usamos aqui é acabou em pizza, né? Certo? Deu ruim, acabou em pizza, né? Em Portugal falamos acabou-se em águas de bacalhau, tá? Claro, o Brasil falamos em pizza porque temos a influência dos italianos. Em Portugal é bacalhau, certo? Que é o principal ali de Portugal. Eu trouxe para vocês o filósofo e economista escocês Adam Smith. O Adam Smith, que é esse jovem de 1723 a 1790, ele foi quem criou o liberalismo, que as pessoas conhecem como capitalismo. Então, ou seja, que trabalha a questão de mercado, compra, economia, dinheiro, liberdades individuais, propriedade privada e assim por diante. Bom, como eu já expliquei para vocês, o capitalismo trouxe muitos benefícios para a humanidade, continua trazendo. Claro que teve alguns probleminhas também, a gente sabe isso. Ninguém é perfeito, certo? Nenhum político é, não adianta falar que não é, né? Todo país vai ter um defeitinho. Mas, tipo assim, mas o capitalismo contribuiu muito, tá? E eu quero dar uma reforçada, né?
Porque assim, eu estou desconstruindo o que a escola brasileira ensina, porque ela é doutrinadora. E no caso, eu estou falando fatos. Eu não estou falando que eu sou a favor ou contra, mas eu estou falando fatos. Ah, o capitalismo, sim, contribuiu muito. A globalização é um tipo de capitalismo. Inclusive, a globalização quebrou totalmente a teoria comunista de Karl Marx. Pois Karl Marx falou que não ia dar certo e a globalização deu certo e diminuiu a desigualdade social. Inclusive, com o capitalismo, as pessoas conseguiram ter emprego, com o emprego, conseguiram ter renda, com renda, conseguiram melhorar a qualidade de vida. Tanto que vocês podem ver que a Europa hoje é rica, além da exploração. Vocês podem ver que os Estados Unidos é rico, né? A Oceania é rica, e tem vários países que estão ficando ricos por causa disso. Ok? Então, sim, podemos defender o Adam Smith, sim, que é um exemplo e referência. O que mais aqui? Ah, bom, aqui nós usamos, quando algo é muito legal, bacana, a gente fala, nossa, é muito legal, é da hora, é bacana isso aí. Lá em Portugal é usado bué fiche. Bué fiche, né? Bué, não é bué, bué fiche, né? Eu, sinceramente, acho muito feio usar isso aqui. Eu nem saberia que isso aqui é português. Mas, enfim, só para vocês saberem que em Portugal usa-se bué fiche, tá? Para falar que tá da hora, tá legal, tá bom? Bom, eu tive que trazer esse pedagogo para vocês aqui. Eu tinha esquecido o nome dele, eu só lembrava do Adler, não lembrava do resto. Ah, se chama Mortimer Jerome Adler. Eu não sei se falei o nome certo, tá? Ele nasceu em 1902 a 2001. Ele é do período ali modernista, né? Até chegar em nós contemporâneos. Ele é basicamente o pedagogo das famílias conservadoras. Literalmente, ele é conservador. E ele fala que para educar nós temos que ser conservadores. Nós ensinamos aquilo que é ensinado para nós repassamos. Se por algum motivo for necessário mudar, né, para melhorar, aí sim a gente muda, senão a gente ensina. Por exemplo, tabuada. Hoje, nas escolas não ensina tabuada, porque os pessoais que são democráticos, progressistas, falam que tabuada não é útil, né? Ele já vai falar que tabuada é útil, porque você vai usar para saber fazer conta, para você pagar, por exemplo, não só no seu dia a dia, mas, por exemplo, vai comprar pão para você pagar a conta em banco, né? Para você saber quanto você ganha, né? Certo? Porque você vai usar a tabuada para fazer essas coisas. Né? O pessoal que é democrático, progressista, né? Esquerdista vai falar que, nossa, não precisa, né? Não é importante, né? Matemática é coisa do passado, né? Não precisa. Ele não, ele vai falar que matemática sim é importante, tá? Então, sim, eu recomendo vocês lerem ele, tá? Ele é dos Estados Unidos. Inclusive, ele não é ensinado nas faculdades, tá? Eu tô fazendo faculdade também, outras faculdades, né? Que eu já tenho algumas. E eu nunca vi esse jovem. Então, tipo assim, eu tive que pesquisar para encontrá-lo, tá? Então, dá uma pesquisada nele, tá? Que ele é referência para as famílias homeschooling. Bom, e eu trouxe para vocês outro escritor que é o Edgar Allan Poe. Bom, antes de eu falar sobre o Edgar Allan Poe, que é de 1809 a 1849, seria bom, vamos ver aqui o vocabulário. No Brasil falamos caiu a ficha, a pessoa está ligada, né? Caiu a ficha, ela refletiu, né? Em Portugal falamos caiu na realidade, ela acordou, né? Acordou para a vida, falamos, né? Tá, então são as expressões que são usadas. Sobre este autor, ele nasceu em Massachusetts, Estados Unidos. Ele é um romantista sombrio. Como assim? Ele pega aquele período do segundo período romantista, que é o mal do século. Então, as obras deles são um romantismo pesado, sofrido, algo sombrio mesmo, pesado, trevoso o negócio. Não trevoso no sentido de mal, mas a escrita é pesada. Você está lendo o livro, você sente o peso quando você começa a ler os livros dele. Você sente que está sofrendo ali junto. Você começa a sofrer junto com o cara. É pesado o livro dele. Umas palavras pesadas, tá? Mas ele é referência e uma potência também nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. No Brasil, falamos que vamos obturar o dente, certo? Quando vamos precisar, né, mexer no dente. Em Portugal, vamos chumbar o dente. O que eu acho que é mais correto falar chumbar, né? Porque, de certa forma, estamos chumbando mesmo o dente aqui, né? Então, sim, obturar o dente é chumbar o dente, tá? Esse rei de Portugal, Dom Dinis,
de 1261 a 1325, ele também, além de ser rei, ele era escritor e poeta. O rei tinha mais de uma função. Além de ser político, né, ser o monarca, ele tinha que ser também poeta. Aí, ó. Então ele era do trovadorismo. Então ele fez as cantigas trovadorescas, certo? Ele também é referência em Portugal. E com certeza, se você for morar em Portugal, vai ter que estudar o Dom Dinis, tá? Que ele é da literatura de Portugal. Bom, continuando aqui, existe uma expressão que usamos no Brasil que é bando de estelionatários, né? Aquelas pessoas que podemos falar que são ladrões, né? São corruptas, vamos falar assim. Lá em Portugal é chamado de corjas de aldrabões. Corja de aldrabões, ok? Então é bem diferente a forma de se referir, tá? Dos estelionatários ao aldrabões, tá? Ok? Ah, eu trouxe para vocês, né? Quem for estudar literatura comigo vai fazer um tour pelo mundo, vai passear pelos continentes. Esse jovem que vocês estão vendo aqui, excelente escritor, recomendo que vejam ele. Gosto bastante desse rapaz aqui. O nome dele é Victor Kajibanga. De 1964, ele está vivo até hoje. Eu conheço pouco sobre ele, acredito que ele seja da literatura contemporânea, ele pega um pouquinho do modernismo, mas acredito que seja contemporâneo, que prevalece. Ele é da literatura de Angola, sim. O pouco que eu conheço da África, né? O que eu conheço da África basicamente é a literatura. Então veja, literatura de Angola. Leiam as obras de Victor Kajibanga, tá? Ele é referência, ele é muito bom no que faz, tá? Recomendo vocês a lerem os livros dele, da literatura de Angola. Ainda mais que Angola atualmente saiu nas notícias, né? E oficialmente, né, documentado pelo presidente, que Angola quer ser um país capitalista, pois considera que Angola tem que ser livre, né? E o próprio presidente, os próprios políticos estão fazendo a transição para o capitalismo, né? Pois em Angola eles reconheceram que o comunismo e o socialismo não presta, não funciona, né? E as pessoas que apoiam também não prestam, vamos falar assim. Enfim, então sim, recomendo vocês verem. Bom, tá gravando? É, tá gravando. É que o vídeo deu uma parada. Enfim, esse autor, né, o Victor Kajibanga, ele é da literatura de Angola. E sim, Angola fala português. E o português de Angola é parecido com o Brasil. Se vocês forem para Angola, eu nunca fui, mas se vocês pegarem pessoas que são de Angola, vocês vão ver que o português é semelhante ao Brasil. É muito compreensível, tá? Então, leia a literatura que é bacana, tá? Está em português, porque Angola fala português, beleza? E Angola, para quem tem interesse, Angola tem homeschooling, tá? E o homeschooling na Angola funciona da seguinte maneira: é só você ir morar lá, é só isso. Se você tiver uma renda e conseguir morar em Angola, você faz homeschooling, é só isso. Você faz um cadastrinho ali, num site oficial de homeschooling e acabou. Você começa a fazer o homeschooling ali, é só isso. Você só precisa ir para Angola para fazer homeschooling, é só mudar de país, é só isso. É totalmente livre. Vamos lá. Claro, vai ter que ensinar as matérias de Angola, geografia, história e assim por diante, né, do país. Vamos lá. Existe uma outra expressão aqui, né? Nós falamos descolar uma grana, né? Em Portugal, falamos cravar algum, né? Eu não ia entender se alguém falasse para mim cravar algum, mas é a mesma forma do que descolar uma grana, tá bom? Então é só modos de falar novamente. Antes de falarmos dela, da Alda Neves, aqui em Angola o custo de vida é muito barato, tá? Então, fiquem tranquilos, o homeschooling é liberado, vocês só tem que fazer um cadastro, se eu não me engano. Tem um site, vocês dá para acessar do Brasil esse site. E é isso, vocês vão lá e pode fazer, né? É tranquilo, custo de vida baratinho, tá? E fala português para quem quer ir, tá? Ah, o que eu vou falar agora talvez seja polêmico, mas é uma verdade que acontece, né? As pessoas tentam passar o pano por cima, mas é uma verdade. Existe racismo dos dois lados, né? Existe o racismo que acontece com negros, mas existe racismo que acontece com brancos, tá? Se vocês forem, vocês podem ver que os países da América que foram colonizados por os europeus, existe um racismo com os negros, certo? Sim, existe.
Não são todos, alguns lugares, algumas pessoas. A África, a mesma coisa. Por exemplo, eu sou descendente de europeu e também sou descendente ali do povo hebreu. Se eu for, dependendo do país da África, eu vou sofrer racismo. A África do Sul, por exemplo, odeia pessoas brancas. Odeia. As pessoas brancas passam fome lá. Angola eu não sei como que é. Mas, por exemplo, existe racismo, tá? Então, caso vocês forem para lá, só tomem esse cuidado, tá? Por exemplo, racismo é ruim em qualquer lugar, gente. Independente se é com preto, com branco, é ruim, né? Enfim, todo mundo a gente é tudo irmão, é tudo amigo, a gente é tudo do mesmo povo. Independente se é branco, se é homem, se é mulher, se é preto, a gente é o mesmo povo, tá? Vamos lá. Nem eu sou judeu, mas se algum islâmico, algum árabe quiser me convidar para passar um Ramadã, eu vou de boa. E o evangélico também, se quiser me convidar, eu tô indo para passar a Santa Ceia. Vamos lá. Falando sobre ela, ela é literalmente a potência da literatura de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um país da África que fala português também. Só que o português desse país se assemelha ao de Portugal. É um português mais puxado para nós, tá? Porque eles têm mais parceria com Portugal do que Brasil, ok? Ah, então, essa é a da literatura de São Tomé e Príncipe. Que eu posso falar? A Alda Neves da Graça do Espírito Santo, ela nasceu em 1926 a 2010. E ela tem uma literatura bem nacionalista, né? Ela conta sobre São Tomé e Príncipe, ela tenta formar uma cultura mesmo ali, a questão do povo, né, de São Tomé e Príncipe. Então é muito interessante, ela é uma potência, uma referência. Gosto bastante desta mulher. Ela pegou um pouco das características do modernismo, da contemporânea, da literatura contemporânea, mas ela tem aquele viés do nacionalismo, né, que é muito falado, por exemplo, no romantismo, né, em alguns aspectos do realismo. Então é interessante, né? Ela tem umas características assim. Eles bebem, né, das águas de outros autores. O que eu posso falar sobre São Tomé e Príncipe? É um país extremamente acolhedor, você pode ir lá, fique à vontade. São Tomé e Príncipe fala português. No entanto, São Tomé e Príncipe é um país que se formou recentemente, é um país muito novo. Então, assim, a escola lá é muito ruim, a estrutura do país é ruim. Então, tipo assim, provavelmente, acredito eu que lá ainda não tem homeschooling. Talvez tenha, mas eu não sei, não tem informação. Talvez tenha homeschooling lá em São Tomé e Príncipe, mas eu não tenho essa informação. Então, assim, lá, por enquanto que eu saiba, não tem. Por enquanto, né? Porque não tem nem escola direito, imagina, né? Lá não tem nem. O pessoal está se arrumando, entendeu? Já existem algumas escolas, já existe a empresa, mas o pessoal está se arrumando, certo? O país é muito novo, tá? Então tem. E é pequeno o país, então ainda está se organizando, certo? Ok? Mas acredito que daria para vocês irem lá e ver com a lei se pode fazer, né? Bom, nós estamos chegando no final da nossa aula. Mais um vocabulário para vocês, ó. De uma hora para outra, do pé para a mão, tá? No Brasil, de uma hora para outra, em Portugal, do pé para a mão. Aqui temos dois autores, são sociólogos. Na verdade, eu só considero esse aqui como sociólogo, porque esse aqui nada é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Eu coloquei os dois de propósito para vocês saberem quem são, em quem vocês podem estudar, confiar e quem vocês devem evitar. Esse aqui, né, que tem cara de mal aqui, na verdade ele não tem nada de mal. Ele só é crítico. Ele tipo assim, ele é contra os abusos. Então, por exemplo, se ele vê que tem alguma coisa errada, pode ser em qualquer coisa. Seja numa empresa, seja na vida mesmo, numa sociedade, numa família, ele vai criticar. Ele é contra o abuso, entendeu? Então, se tiver abuso, ele vai criticar, tá bom? Mas ele, que se chama Max Weber, ele defende o capitalismo, inclusive ele é capitalista, ele é de direita, e ele defende a liberdade. Então, seja, você tem que ter liberdade, seja ela religiosa, seja ela civil, seja ela o que for, empresarial. Ele só critica os abusos. Tem muitos textos dele que mostram ele criticando algumas empresas, mas ele critica os abusos, né? Porque teve uma época que não tinha lei nenhuma, né? Então você fazia o que quisesse, você podia até bater nos funcionários, né? Então ele critica esse abuso, né? Ok? Mas ele defende a liberdade, esse aqui.
Ok? Esse aqui vocês podem ler à vontade. Esse aqui, que é o Karl Marx, ele, como eu posso descrever ele? Ele é um falso cientista, ele é assassino, promove terrorismo, comunismo, socialismo, ele tem o controle das massas, ele defende a morte da família, ele defende a morte das religiões, ele é a favor da destruição da LGBT, né, que são aquele grupo de pessoas, né? Bom, agora é o nosso momento de reflexão para nós encerrarmos a aula, tá? Obedecer pai e mãe é responsabilidade de todos. Então, toda criança que estiver vendo essa aula, todo pai e mãe, todo adolescente, quem estiver vendo essa aula, obedecer pai e mãe é responsabilidade de todos, independente se é criança ou se é adulto. Professor que doutrina não é professor. A gente usa e joga fora, descarta. Não obedeçam os professores que são doutrinadores. Vocês sabiam que os democratas, que se dizem justos, né, eram a favor da escravidão no Brasil? E vocês sabiam que quem era a favor da libertação dos escravos eram os conservadores? Vocês sabiam que os iluministas, né, que fizeram a Revolução Francesa, mataram pessoas inocentes, mataram crianças, famílias, religiosos, porque não concordavam com suas ideias? Não eram nem pessoas de política, eram pessoas que estavam vivendo no campo normal. Eles mataram, você não concorda com a gente? Então morre. Vocês não são democráticos. Entendeu? Vocês sabiam que o comunismo matou milhares de pessoas no Vietnã para implantá-lo? Mas as pessoas culpam os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos veio intervir depois da morte de milhares de pessoas. Claro que os Estados Unidos aproveitou também e ganhou umas coisinhas. Mas os Estados Unidos veio intervir porque estava matando milhões de pessoas. Então, aí o culpado é os Estados Unidos, né? É quem mata é o comunismo e o culpado é os Estados Unidos, entendi. Aprendam a ser independentes. Não dependam de governos. Tem muitos autores falando isso. Os direitos humanos garantem o homeschooling, vocês sabiam? O Parlamento Europeu proibiu o comunismo. Vocês sabiam disso? Aí o que nós podemos tirar aqui uma conclusão? Veja, a essas pessoas que são, né, progresso, democratas, sou progressista, sou social, né? Essas pessoas, né, são a favor de manter a escravidão em nome da democracia. Olha que interessante, né? São altamente contraditórios, né? Porque a democracia ela dá liberdade para qualquer grupo de pessoas e não ao contrário, doutrina, né? Outra coisa, que também para vocês pensarem, quem começou o comunismo no Vietnã foi os militares do Vietnã. Então, o culpado é os Estados Unidos que foi lá intervir? Tem certeza? Peguem a história para vocês verem. Que mais? Os direitos humanos garantem o homeschooling. Sim, o nosso Ministério da Família também garante. O Parlamento Europeu proibiu o comunismo. Só que alguns países ainda estão começando a pôr em prática isso, porque eles não conseguem pôr do dia para a noite, né? Leva um tempinho. Por exemplo, em Portugal, no estado de Madeira, né? Nas ilhas ali, né? Madeira, é, é proibido o comunismo. Se eu não me engano, acho que em Açores também é proibido. Nas ilhas, né? Nos estados de Portugal que são ilhas, é proibido o comunismo. Agora, por exemplo, todos os projetos que são socialistas ou comunistas são barrados na União Europeia, no Parlamento Europeu. Então, tudo que for comunista é barrado, automaticamente barrado. Ok? Então, só para vocês saberem, para vocês estarem mais cientes. Alguns países barram mais forte, outros mais fraco. Por exemplo, Polônia é um país que barra mesmo. A Hungria também. Né? Então, vocês veem, depende do país. Alguns barra tudo, outros ainda estão em processo de adaptação. Bom, aqui eu já expliquei como funciona o homeschooling em Portugal, só vou dar uma reforçada, né, para vocês. Bom, um geral do homeschooling em Portugal, como funciona? Só recordando, os pais têm que ter faculdade concluída, licenciatura ou graduação. É mais fácil vocês conseguirem por licenciatura, ou seja, virar professor, pedagogia, certo? Pais que possuem formação em pedagogia, ou que é professor, diretor, assistente social, sociólogo, psicólogo ou psicopedagogo ou nômade, né? Conseguem mais rapidamente o homeschooling, pois você já é da área. Então,
Dependendo, eles nem vão verificar, eles só querem saber se você está dando a aula certinha, só isso. Ok? Então eles já liberam mais rápido. É necessário matricular na escola. É só a matrícula, a criança não vai para a escola. Apenas para fazer as provas. Ela só vai no dia de prova. Dependendo do diretor, pode ser que ele exija que a criança vá um dia a mais para fazer um trabalho em grupo, algo assim. Até aí, beleza. E realizar um pedido formal ao diretor da escola e assinar um contrato de serviço. Por isso que é interessante ter um advogado. Você pode fazer sem advogado. É só um contrato, vai estar a assinatura do diretor é sua, mas é o diretor que tem que liberar. Isso aí é o dedo dos progressistas, que dizem que são a favor da liberdade, mas adoram doutrinar, que não faz sentido para mim nenhum isso aí. Ok? Por isso que eu ultimamente estou ficando contra os democratas e progressistas. Estou mostrando os porquê, inclusive. Inclusive no Brasil, os democratas e os progressistas que se dizem que são a favor da liberdade querem proibir tudo que é conservador. Então, ou seja, cadê a liberdade? Você só pode pensar como eles? Não faz sentido. Está aqui, ó. Essa é a disciplina que eu tinha falado para vocês, ó, que eu tinha esquecido o nome da disciplina. É obrigatório em Portugal ensinar a disciplina chamada Ética, Cidadania e Diversidade Cultural. Senão é cancelado o homeschooling. Você pode ter passado em todas as provas, você pode ter aprovação do diretor, aprovação do governo, você pode ter tudo. Se você não ensinar essa matéria, você perde o direito. É como se você não tivesse feito a escola. Mesmo se você tiver. Isso também é válido para as escolas. As escolas que não ensinarem essa matéria, ética, cidadania e disciplina, elas podem receber multa e serem fechadas, tá? E essa matéria nada mais é que ideologia de gênero, falar sobre uso de drogas, falar sobre aborto, falar sobre LGBT, sexualidade, transexualidade, é literalmente isso. O nome da matéria só é bonitinho, mas quando você pega o conteúdo você vê que é uma porcaria. É basicamente isso. Então, sim, você é obrigado a falar sobre isso. Tipo, você falar para as crianças o uso das drogas, o que elas beneficiam, certo? É esse tipo de matéria. E você precisa mostrar que está dando essa aula. Então, você vai ter que tirar uma foto ou escrever alguma coisa sobre isso. Uh, o aluno não pode reprovar 2 anos consecutivos, semelhante ao que seria aqui no Brasil, e deve ter as disciplinas da Escola de Portugal, ou seja, Geografia de Portugal, Literatura de Portugal, História de Portugal, certo? As demais matérias é igual ao Brasil, só essas aí que mudam. Uma curiosidade é, como eu falei, nessa disciplina sobre sexualidade, ideologia de gênero e conteúdo LGBT. Curiosidade, quando você for escrever a carta, escreva na carta formal a lei constitucional que permite o homeschooling e seu artigo, pois tem diretores e professores que não sabem dessa lei. Eles vão criticar você. Então, escreva para eles saberem da lei, pois aí eles vão acessar o site e vão saber da lei. Cite também os direitos humanos, mostre que tem autoridade e, se for necessário, irá processar caso negado. Sim. Essa parte final, irá processar caso negado, vocês coloquem de uma maneira educada. Não, não sai também xingando, aí também não, né? Mas, tipo assim, por exemplo, é como se fosse um contrato. É basicamente uma multa. Se, o exemplo, se o diretor desistir do documento ou então recusar, se ele desistir, vai receber uma multa de acordo com a Constituição, ou então vai receber um processo devido à quebra do contrato, algo assim, entendeu? Porque aí ele vai ler e aí ele vai pensar 2 vezes, tá? E o que eles não querem é ser processados, tá? Porque em Portugal não é que nem Brasil, não. Se em Portugal você cometer um crime, você tá preso. No Brasil, não. Brasil você pode roubar o mundo inteiro que você não é. Em Portugal, se você cometer crime, você é preso. Não tem essa, não. Não tem fiança, assim. A fiança é dependendo da situação do caso. Então, Portugal você é preso, tá? As leis lá é pesado, tá? E queria avisar vocês para encerrar nossa aula, né? Que Deus abençoe vocês, né? Escrevi aqui, né, nos idiomas, ok? Cristãos, judeus e islâmicos somos irmãos e lutamos por homeschooling, liberdade religiosa e educacional. Vocês que são cristãos também são meus irmãos. Eu sou judeu e também sou irmão de vocês. Vocês que são islâmicos também são meus irmãos. Os árabes são irmãos dos hebreus, somos parentes. Se vocês quiserem nos convidar para uma Santa Ceia, um Ramadã, nós vamos participar. Somos irmãos, tá legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter ofendido ninguém nesta aula, mas como eu falei, eu vou criticar bastante
os progressistas, justamente pelas atitudes que eles estão tomando, né? Que são atitudes bem infantis. E para vocês terem ciência do que está acontecendo. E é isso, ficamos por aqui. Valeu, falou!